Lu Maria Oficial. Quem é Lu Maria? Sou Lu Maria. Hoje é um vídeo muito pedido por vocês. Não vou falar sobre cabelo, vou falar um pouco sobre mim. Misericórdia, como eu grito, né? Então eu resolvi abrir uma enquete e perguntar pra vocês qual era a dúvida que vocês tinham sobre orfanato, sobre a infância e tudo mais. Porque pra mim é uma coisa normal eu ter morado lá, né? Porque eu morei. Mas pra vocês não, vocês têm muita dúvida de como é, se lá é igual Chiquititas. Então, hoje eu resolvi responder algumas dúvidas que vocês têm. Eu vou até aqui mais pro lado, porque a pergunta vai aparecer aqui em cima e eu vou responder pra vocês. Então, bora pra primeira pergunta, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like. Gente, olha esse lip tint maravilhoso. Tô vendendo na minha lojinha, pra quem não sabe, agora eu tô com uma loja online de maquiagem, ok? Lu Maria Beauty. Tinha que ter um nome em inglês, né, gente? Porque eu sou muito assim da Inglaterra. Então vai lá seguir também a lojinha, @LuMariaBeauty. Vou deixar aqui, @LuMariaBeauty. Vai lá seguir a lojinha, envio pra todo o Brasil, pra tudo quanto é canto. E se você for aqui de SP, a gente se encontra no metrô das estações. Vamos então para a primeira pergunta, que é da Carol Mortali. Carol Mortali, ela tá sempre lá no Instagram, a gente conversa. Um beijo enorme pra você, sua linda. Aparece aqui a pergunta: como era lá? É como a gente vê em filme? Depende do filme, né, mulher? Se for um filme assim, meio terror, brincadeira, meio cadeia, meio carandiru, brincadeira. Não é igual filme tipo Chiquititas, que você, fica cantando todo mundo na roda. Eita, coisa boa. Não, não é bem assim. Na verdade, a roda é assim, ó, porrada de arrependimento, hein? Chiquititas, não. Eu fui pra 2 orfanatos, uma era colégio interno e o outro era como se fosse um lar de acolhimento. Aí, que nem na Chiquititas, você vê elas fazendo bolo, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente não. No primeiro orfanato era muito extremamente rígido. A gente tinha que usar uniforme, tinha hora pra tomar café, todo mundo fazia fila com a mão pra trás, era uma cadeia. Gente, era uma cadeia todinho primeiro, de verdade, não vou falar o nome aqui, né, mas era uma cadeia todinha, a gente tinha que pôr a mão pra trás e fazer fila, todo mundo com o mesmo uniforme, roxo não, vinho, lembra até hoje, o uniforme era da missa, que mesmo se você não fosse da religião, você era obrigada a ir pra missa. Mas, resumindo, não era igual Chiquititas, I don't know de ser Chiquititas. Um beijo, Carol Mortali, bexiga. Bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Ideia Rosa Oficial. Um beijo, Ideia Rosa Oficial. A pergunta dela é a seguinte: era legal lá ou era igual uma cadeia, só que para criança? Gente, acabei de falar isso. E era, assim, o segundo, nem tanto. O segundo eu já tava meio revoltada, então ninguém me segurava. Mas o primeiro era uma cadeia, certinha. Mas apesar que o segundo também eu considerava como uma cadeia, porque a gente não podia nem ir pra escola sozinho. A gente não saía na padaria, nem pra ir na escola, não podia ir sozinho no segundo orfanato. E no primeiro era tudo lá dentro da escola. A gente dormia na escola, a gente estudava. O orfanato era aqui, a escola era aqui dentro, então você não tinha acesso à rua. Tanto é que eu lembro que quando eu saía pra rua, assim, eu ficava assim, ó, bandido, quando sai da cadeia e fica assim, eita, bexiga, que carro é esse? Que é isso? É um carro? Cadê a charrete? Pois é, eu tinha a mesma sensação. Próxima pergunta é da Ju Trees, oh my god, Trees, Ju Trees, e ela perguntou: quando você faz 18 anos, o que fazem com você? Te mandam embora? Gente, é bem assim mesmo. O primeiro tinha pessoas até mais velhas, você acredita, no colégio interno? Eu lembro que tinha a casa das adultas, casa das adolescentes, casa das crianças, era dividido por casa, né? Lá no primeiro orfanato. Já no segundo, quando você fizesse 18 anos, se vira. Era tipo isso. Mas não era uma regra do orfanato. Era uma regra mesmo da vara infância da juventude. Era tipo isso, entendeu? Então, tipo, fez 18 anos, vai alugar sua casa, e tinha gente que não tinha família, tinha gente que não tinha mãe, pai, e tinha que se virar. No orfanato, você tem madrinha, e às vezes algumas madrinhas acolhia aquela pessoa, mas quando você faz 8 anos, minha filha, capa o gato aí, que acabou a estadia. Ju, um beijo enorme pra você. Vamos agora para a próxima pergunta. Ana Oliveira, um beijo da Ana Oliveira. Lu, adoro você. Obrigada, bexiga. Você é um exemplo de mulher. Oh my god, maravilhoso. Mas queria saber se em algum momento você julgou sua mãe por ter ficado em um orfanato. E a resposta é sim. Há um tempo atrás, assim, tipo coisa de uns anos atrás, eu lembro que eu tinha esse sentimento, sabe? Eu ficava me perguntando, nossa, por que ela me colocou lá? Nossa, por que isso? Porque aí quando eu fui ficando um pouco mais adulta, começando a entender sobre finanças, entender dificuldade e tudo mais, aí eu vi que foi a melhor coisa que ela fez na minha vida, foi ter me colocado no orfanato. E caso eu não tivesse ido pro orfanato, o que poderia ter acontecido? Então, hoje em dia, eu dou graças a Deus por ela ter me colocado lá, porque por mais que na época eu sofri demais, foi um lugar que eu fiquei guardada, sabe? Foi um lugar que eu fiquei guardada do mundo, das coisas ruins do mundo, de verdade. Então, hoje em dia, eu agradeço mesmo a minha mãe ter me colocado no orfanato, e ela queria o bem, sabe? Acho que você só entende quando a mãe quer o bem, quando você tem o seu filho e você vê que você quer o bem do seu filho, né? Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, mas é tipo isso. Pergunta
da Ju Paraíso. Ju, um beijo pra você, obrigada pela sua pergunta, tá bom? Ela perguntou, teve alguma experiência ruim lá? Ó, eu tive algumas experiências espirituais ruins e eu tive também física. Por exemplo, no primeiro orfanato, elas cuidavam das menores. Era muita gente, então não tinha como tanto funcionário dar conta do tamanho daquele orfanato. E as pessoas mais velhas, as internas mais velhas, elas judiavam muito da gente. Elas faziam a gente bater a cabeça na parede, elas faziam a gente lamber o chão, elas faziam a gente dar beijo na boca. Acredita nisso? Usavam a gente como se fosse marionete, tipo assim, faz isso. Aí a gente chorava, falava, não, não, você não vai fazer, você vai apanhar. Então a gente fazia, porque a gente tinha medo. Então isso foi uma experiência muito, muito ruim. E no segundo, eu tinha muito medo de espírito, gente. Criança, né? E aí a gente era obrigada a participar desses cultos espíritas, né? E eu lembro que eu tinha medo, só que eu era obrigada a participar. E teve algumas vezes que se você não participasse, você não jantava. Então, era muito ruim. Aí eu tinha um pouco de medo, porque eu era criança, não entendia nada, né? Só sei que eu tinha medo. Eu via alguém escrevendo e fechando os olhos, que criança que não vai ter medo? Mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha curiosidade. E eu lembro que eu e as meninas, a gente ficava olhando da janela assim, ó, nossa, tá escrevendo. Nossa, tem alguém chorando. Nossa, a pessoa tá chorando. A gente era muito curiosa. Mas eu lembro que teve um tempo que eu tinha medo e a gente tinha que participar. Era obrigada a tomar passe e tudo mais. O primeiro ganhou na experiência ruim, hein? Porque o segundo era mais uma coisa assim, tipo, de medo de criança e tudo mais. Vamos para a próxima pergunta agora, da Bia Tavares. Ela perguntou, você já passou fome lá, Bia? Um beijo pra você, maravilhosa. Ela perguntou se eu já passei fome. Não, gente, eu nunca cheguei a passar fome no orfanato. Pelo contrário, você era obrigada a comer coisas que você não gostava. Você tinha que comer, o que tá no prato tem que comer. Isso eu peguei um pouco pros meus filhos, viu? Sem brincadeira, ó, meus filhos mesmo, que eu coloco no prato tem que comer. E eu lembro que o pessoal faz isso com a gente, eu não gostava, mas é bom pra saúde, então eu faço pra eles não gostam, mas tem que comer. Essa foi a pergunta que eu mais recebi. A Jéssica Sebidanes, ela perguntou, você é órfã ou tem pai e mãe? Gente, essa foi a pergunta que disparou aqui de pessoal curioso, querendo saber se eu sou órfã. E eu não sou órfã de mãe. De pai sempre fui, na verdade, né? Meu pai morreu, acho que eu tinha uns 10 anos, mas eu sempre fui órfã de pai. A gente tinha visita, né? A cada 15 dias, você vê como parece uma cadeia. A cada 15 dias você tinha uma visita. Aí minha mãe sempre visitava a gente, levava um monte de coisa que a gente gostava de comer e tudo mais. Com a gente, tá? Nunca fui órfã de mãe. Minha mãe, que vocês veem aí no Instagram, que eu mostro pra vocês, é minha mãe de sangue mesmo. É isso. Um beijo, Jéssica. Agora para a pergunta da Cristina Valentim. Cristina Valentim, um beijo pra você. A pergunta vai aparecer aqui em cima. Com quantos anos você foi pro orfanato? E quanto tempo ficou no orfanato? Com 4, 5 anos. E eu fiquei lá até os meus 13 anos de idade. Pra mim foi uma eternidade. Eu lembro que meu sonho era sair do orfanato. Eu lembro que a janela tinha uma grade assim, eu ficava sentada e eu ficava olhando pro céu. E eu não conhecia muito a Deus na época, né? Mas eu ficava falando assim, oh meu Deus, me tira daqui. Né? Quando que eu vou sair daqui? Pelo amor de Deus, não aguento mais ficar aqui e tudo mais. Mas pra mim era uma eternidade. Pra mim, gente, o tempo não passava. Hoje em dia eu vejo como foi rápido que passou. Mas na época eu lembro que eu fiz, nossa, eu sofria demais. Nossa, só queria sair daquele orfanato. Só isso que eu queria. Eu lembro que eu queria... Nessa época que eu fui pro orfanato, gente, que eu fiquei lá no orfanato esse tempo todo, eu era uma pessoa muito revoltada. Muito revoltada. Na escola eu brigava com todo mundo. Se a pessoa falava assim, ai, meu pai fez isso, minha mãe, ela vai fazer meu almoço. E tipo, eu tinha raiva de quem tinha pai e mãe junto e que tinha uma família, sabe? Eu lembro que aquilo me magoava muito. Tudo bem, a pessoa nem tinha culpa, né? Olha como eu era louca. Eu era uma criança revoltada que precisava de ajuda psicológica, né? E aí eu lembro que eu tinha muita raiva e eu batia naquela pessoa, porque a pessoa tinha pai e mãe e eu não tinha. Agora para a última pergunta, que é da Jaque Soares, e ela perguntou, por qual motivo você foi parar em um orfanato? Beijo, sua linda. Um beijo, Jaque, maravilhosa. Essa também foi uma pergunta que todo mundo quis saber. E eu não vou poder me aprofundar muito nessa questão, porque envolve outras pessoas e eu não vou poder falar aqui. Mas é porque eu fui pro orfanato 3 vezes, gente. Então eu vou falar uma das vezes que eu fui. Por qual motivo foi? Foi por necessidade. Tinha que comer, morava na comunidade, passava um pouquinho de fome. Tanto é que o nosso barraco era o barraco da fome. Vocês têm noção? O nome da nossa casa, nosso barraco, era o barraco da fome. Pois é, muita dificuldade na infância. E aí a melhor opção foi o orfanato. Eu pedia no Farol. Vocês acreditam que eu pedia no Farol?
Nossa, eu pedia no farol e eu era ótima pedindo no farol. Vocês acreditam? Eu sempre fui muito comunicativa e eu era ótima pedindo no farol. Teve um dia que eu ganhei R$40 pedindo no farol. Naquela época, R$40 é 200 conto hoje em dia. Só que a minha tia Tetê, tá no Pernambuco, tá me devendo calcinha, hein? Ela falava assim, minha tia Tetê falava assim: ó, Luciana, vai lá pedir no farol, ganha bastante dinheiro que no final do mês eu vou comprar uma calcinha importada pra você. Cadê essa calcinha até hoje? Até hoje tô aguardando minha calcinha importada da minha tia. Pra pedir no farol, eu ficava com o dinheiro todinho pra ela. Mas um beijo, tia Tetê, eu não tenho raiva de você hoje não, viu? Um bordão. Como é que fala aquela coisa que você fala sempre aquela mesma coisa? Pois é, isso aí. Eu pegava, fechou o farol, eu fazia: oi, boa tarde, eu te conheço. Aí a pessoa no carro falava: não. Aí eu falava: então me dá R$1. Essa técnica funcionou muito comigo. Consegui muito dinheiro. Eu sempre fui muito comunicativa, mas também tinha muitos perigos, né? Tinha vezes que tava me puxar pra dentro do carro da pessoa. Eu corria, metia o pé, corria, saía correndo com medo. Você acha? Que perigo, né? Então, por esses motivos que eu falo que foi bom a minha mãe ter me colocado no orfanato. Porque no orfanato a gente tinha comida, a gente tinha onde dormir, sabe? A gente tava acolhido, a gente conseguia estudar. Então era ótimo, porque fora do orfanato a minha mãe, tadinha, só trabalhava pra sustentar a gente. Então era muito difícil. Eu fiquei imaginando pra ela como que ela não enlouqueceu. Pra sustentar 4 filhos é muito difícil, gente. Então, eu hoje dou graças a Deus por ter ido para o orfanato, porque se não fosse orfanato, hoje eu nem sei o que seria de mim. E se alguém tivesse me sequestrado, coisa de muito, muito ruim comigo. Então, hoje em dia, eu dou graças a Deus. Mas, pra resumir sua pergunta, era fome, né? Fome. Pois é, necessidades financeiras. Vamos falar assim que é mais chique. Jaque Soares, essa foi a última pergunta. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem a parte 2, mandem mais perguntas, que aí eu vou printando. E aí eu gravo pra vocês, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.